Então, só voltando à discussão do potencial energia de ionização, então, quanto maior for a tendência de eletronegatividade do átomo, quanto mais ela é negativa, ou se for um gás nobre, por exemplo, mais energia vai ser necessária para que você arranque um elétron desse átomo e o transforme em um íon. Agora, em contrapartida, quanto mais eletropositivo for esse átomo, mais fácil vai ser você arrancar o elétron desse átomo, né, para transformá-lo em um íon, então menos energia vai ser necessária. Então, o potencial ou energia de ionização ele vai variar igual à eletronegatividade. Porém, a única diferença é que o potencial ou energia de ionização ele inclui os gases nobres. Então, quanto mais à direita da tabela periódica e nos períodos, e quanto mais acima nas famílias da tabela periódica, maior vai ser esse potencial ou energia de ionização desse átomo, tá? Lembrando que, por exemplo, quem tiver com o livro aberto aí na página 23, tem uma tabelinha aí à esquerda que mostra a questão do potencial ou energia de ionização. E aí o que acontece? Quando você retira o elétron de um átomo, por exemplo, independente se é eletronegativo ou positivo ou um gás nobre, você tem uma energia X que vai ser necessária para arrancar esse elétron. Digamos que você consiga, você retire o primeiro elétron e teve uma energia X que é envolvida para arrancar esse elétron. Mas vamos supor que você queria arrancar mais de um elétron, você não queria arrancar só um elétron, você queria arrancar dois. Então, você tirou o primeiro elétron, determinou uma quantidade de energia necessária para arrancar esse elétron. Se você tiver que tirar mais um elétron, por exemplo, a energia necessária vai ser ainda maior. Por quê? Porque esse elétron, a atração dele com o núcleo, ela fica maior. Então, você precisa de mais energia ainda para retirar. Se você for tirar um próximo elétron, um terceiro elétron que seja, mais energia. Então, cada vez que você vai retirando um elétron, mais energia vai ser necessária para ser arrancada no próximo elétron. Então, a primeira energia de ionização tem um valor X. A partir da primeira, a energia de ionização sempre vai ficar cada vez maior, em virtude desse elétron estar cada vez mais próximo do núcleo, e essa atração elétron-núcleo fica cada vez maior. Tá? E mais difícil vai ser para retirar esse elétron aí do átomo e transformá-lo em íon. A próxima propriedade periódica é a questão do raio atômico, tá? Que no livro de vocês está na página 22. O que acontece? O raio atômico, pessoal, tem a ver com a distância, né, que existe entre o núcleo do átomo até o nível mais externo da eletrosfera, ou seja, até a camada de valência. Isso vai incluir todos os elementos químicos da tabela periódica. Inclusive os gases nobres entram nessa classificação da propriedade periódica. Quando a gente fala matematicamente, qual que seria o conceito de raio? Se eu perguntar assim na matemática, o que é raio? Como vocês definiriam raio para mim? Alguém pode definir? A metade do diâmetro. A metade do diâmetro, beleza. Você foi mais objetiva. Eu quero, sem envolver diâmetro, qual que seria a definição de raio? Vamos supor, finge que aqui tem uma... Opa, peraí. Finge que aqui, ó... Cadê minha caneta? Finge que a gente tem aqui uma circunferência linda, tá? Uma circunferência, vocês podem ver que são circunferências. Aqui, eu tenho o centro da minha circunferência. O raio é a distância do centro da circunferência a qualquer extremidade dela, né, não? Sim ou não? Qualquer distância dessa aqui do centro até a extremidade da circunferência é o que eu chamo de raio, tá? Então, no caso do átomo, a definição é a mesma. Só que o centro da circunferência, no caso, vai ser o núcleo, tá? E a extremidade, no caso da circunferência, vai ser o nível de valência ou a última camada que a gente tem aí, tá? Então, ó,
Como que essa propriedade periódica ela vai variar na tabela periódica? Ô, gente, tem alguém com o microfone sem estar no mute aí? Tira, por favor. Coloca no mute, por favor, tá? Então, o que acontece? Quanto mais à esquerda da tabela periódica, quanto mais à esquerda na tabela periódica, nos períodos, e quanto mais abaixo nas famílias, maior vai ser o raio atômico desse elemento químico. E aí, novamente, o frâncio é o elemento que está mais à esquerda e mais abaixo na tabela periódica. Então, vai ter o maior raio de todos os átomos presentes na tabela periódica. Aí vem a pergunta. O raio atômico, a forma como o raio atômico ele varia na tabela periódica, ele se assemelha a qual outra propriedade periódica que a gente já falou aqui hoje? Eletropositividade. Eletropositividade, justamente. Então, à medida que a eletropositividade vai aumentando na tabela, o raio atômico também vai aumentando, tá? Então, se você comparar, por exemplo, um elemento eletronegativo com um elemento eletropositivo, o elemento eletropositivo ele vai ter um raio maior do que o eletronegativo, já que os mais eletropositivos se encontram mais à esquerda e os eletronegativos se encontram mais à direita da tabela, tá? A outra característica, que é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que está na página 23, tá? É uma propriedade periódica que é definida pela energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Varia como o potencial de ionização e não inclui os gases nobres. Primeira coisa, por que não inclui os gases nobres? Como é uma energia que vai ser liberada quando um átomo recebe um elétron, vamos relembrar que os gases nobres já são estáveis. Então, os gases nobres eles não têm tendência nem de receber e nem de doar elétrons. Então, por isso que essa característica ela não é avaliada também para os gases nobres. Tá? Então, vamos pensar. Quando um átomo recebe um elétron, ele tem uma energia que ele libera. Ele ganhou o elétron, ele libera uma certa quantidade de energia. Tá? Aí vem a pergunta. Quem que vocês acham que vai ter uma afinidade eletrônica ou uma eletroafinidade maior? Os elementos mais eletronegativos da tabela periódica ou os elementos mais eletropositivos? Eletronegativo? Eletronegativos. Por que os eletronegativos? Porque eles possuem maior capacidade de atrair elétrons para si. Isso. Como os eletronegativos? Lembra que a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons para si. Então, eles têm afinidade por elétrons. Então, a probabilidade dele receber um elétron é muito maior do que um elemento eletropositivo. Então, quanto mais eletronegativo for o átomo, maior vai ser a tendência dele receber esses elétrons e maior vai ser a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade dele. Ou seja, quando ele recebe esse elétron, a quantidade de energia que ele libera é muito maior do que se eu comparar com um elemento eletropositivo. Caso um elemento eletropositivo receba um elétron, ele pode receber, a quantidade de energia que ele vai liberar é muito menor, porque a afinidade eletrônica dele é muito menor também, tá? Então, quanto mais à direita da tabela periódica, nos períodos, e quanto mais acima nas famílias, maior vai ser essa afinidade eletrônica ou eletroafinidade de um elemento químico em sua tabela periódica, tá? E aí, a gente pode falar aqui, tanto a eletroafinidade, ou afinidade eletrônica, quanto o potencial ou energia de ionização, quanto a eletronegatividade, elas variam de forma similar. Elementos que estão mais à direita e mais acima da tabela periódica, eles vão ser mais eletronegativos, vão ter potencial ou energia de ionização maiores e vão ter afinidade eletrônica ou eletroafinidade também maiores, tá? Só que, no caso da eletroafinidade ou afinidade eletrônica e da eletronegatividade, os gases nobres não são incluídos. Os gases nobres só são incluídos, no caso, no potencial ou energia de ionização e no raio atômico, tá? Só duas características que incluem os gases nobres.
até então, né? E aí, no livro de vocês não tem a densidade, mas é uma característica que eu gosto de trabalhar com vocês. A densidade, nós já trabalhamos esse ano, ela é uma grandeza que ela relaciona a razão, lembra que densidade é igual a massa sobre volume. É a razão entre massa e o volume de um elemento. E aí, os elementos mais densos, mais pesados da tabela periódica, que até foram estudados por Seaborn, que eu disse no início da aula da semana passada, quando a gente começou os estudos de tabela periódica, ele foi o cara que estudou, né, os elementos mais pesados da tabela periódica, e os elementos com maior densidade, com maior proporção entre massa e volume, eles se concentram no centro da tabela. Então, quanto mais ao centro da tabela periódica, maior vai ser a densidade desse elemento químico. Elementos químicos que se encontram nas extremidades da tabela são elementos com baixa densidade. Tanto que o ósmio, que é esse OS, e o irídio, que é esse R, são os elementos mais densos da tabela periódica. Então, quanto mais ao centro da tabela periódica, e de cima para baixo também, maior vai ser a densidade desse elemento químico, tá? E aqui, ó, eu faço um resumo das principais propriedades. Eu só não coloquei a densidade aí, porque a densidade ela não varia de forma semelhante a outra propriedade periódica, tá? Então, eu coloquei todas as propriedades que estão em vermelho aí, eletronegatividade, potencial ou energia de ionização, e eletroafinidade ou afinidade eletrônica, são 3 propriedades que variam da mesma forma na tabela periódica. E a eletropositividade e o raio atômico que estão em verde são as outras duas que variam também de forma similar, semelhante na tabela, tá? Então, ó, todas as características, todas as propriedades em vermelho, elas variam da esquerda para a direita nos períodos. Quanto mais à direita, maior vai ser essa eficiência, né, digamos assim, mais evidente vai ser essa propriedade. E as em verde, quanto mais à esquerda nos períodos, mais evidente vai ser essas propriedades. Nas famílias, todas as características, todas as propriedades em vermelho vão ser mais intensas quanto mais acima nas famílias, e as em verde vão ser mais intensas quanto mais abaixo nas famílias. Lembrando que a eletropositividade, a eletronegatividade e a eletroafinidade ou afinidade eletrônica não incluem os gases nobres. Ok, pessoal?